Hoje é o Dia das Mães, e mesmo em meio ao momento que estamos afastados, não podemos deixar passar uma data tão especial. Por conta disso, a reportagem da Estúdio entrou em contato com a Dani, para conhecermos um pouco mais sobre a sua história com a maternidade. Ela, que é mãe do Augusto, que já virou um anjo, e sobre ele escreveu um livro, Do Céu ao Inferno Todos os Dias. Dani, para começarmos a nossa conversa então, conta um pouquinho pra gente sobre a tua história e a relação dela com a maternidade. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente agradeço, o convite de estar aqui falando um pouquinho sobre o que é ser mãe, como ser mãe. A minha história, eu tive uma infância muito difícil, por todos os motivos que eu já coloquei no livro e questões familiares, que fizeram com que a minha adolescência e depois o período em que eu comecei a evoluir um pouco mais fosse um pouco difícil para mim. Mas tudo isso só me fez crescer como pessoa, buscar meus objetivos. E quanto à maternidade, ela veio para consolidar o meu casamento, eu penso. O meu casamento é muito feliz, mas assim, a gente sentia falta de algo, e esse algo era o Augusto, A gente sentia falta, a gente queria ter uma família maior, então por isso que a gente pensou, e a gente conseguiu ter o Augusto. Com bastante dificuldade, porque no início eu tive uma gestação pré-molar, eu tive que aguardar um período para depois poder engravidar de novo. E como todos sabem, depois do Augusto, ele teve um período muito pequeno aqui com nós, E isso me fez ver o que significa ser mãe de verdade. Por ele e pela experiência que eu tive com as outras mães. E agora, então, uma coisa muito boa, Você está grávida novamente de um nenê, De um nenê também. E agora será uma mãe em dose dupla, então. Como foi isso pra ti? Como tu vê a maternidade agora, Passando por essa experiência novamente? Bom, para mim poder engravidar de novo, agora o Álvaro vai chegar o mês que vem, agora só falta um pouquinho, tá quase no final. E foi uma luta também, porque a gente teve que fazer seleção genética, a gente teve que fazer fertilização in vitro, porque tinha uma probabilidade muito grande dele vir a nascer com a mesma síndrome do Augusto, E mesmo que a gente teve que escolher, a gente não queria nem para ele e nem para nós tudo que a gente passou com o Augusto. Porque o sofrimento do Augusto a gente viu que foi muito grande. E a gente não pode ser responsável de colocar filhos no mundo sabendo que não terão como sobreviver, Então a gente fez toda essa estrada, percorreu todo esse percurso para poder termos o Álvaro, O que eu vou te dizer? Enquanto mãe, eu me sinto ansiosa, triste e feliz ao mesmo tempo, porque eu praticamente assim, todos os dias eu penso, como seria bom o Augusto estar aqui quando o irmão dele chegasse, Mas de certa forma ele está, a gente sabe disso, e eu não sei ainda muito bem como eu vou lidar com o Álvaro quando ele nascer. Sinceramente, eu ainda não sei, porque o Augusto, eu lidava com ele como se ele estivesse dentro de uma bolha, Tudo era cuidado, tudo era atenção, Qualquer coisa, a gente tinha que se preocupar muito mais do que qualquer uma outra criança sem deficiência. E o Álvaro vem aí sem nenhuma deficiência, Conforme a ciência e a genética, vai ser uma experiência nova. Penso que vai ser uma experiência nova.
Isso também vem em encontro uma questão muito importante abordada no teu livro, né? Que são os diferentes tipos de mãe, os diferentes tipos de filho, né? Então, sobre isso, o que pra ti é ser mãe e quais são esses tipos diferentes de mães? Quais são esses tipos? Como eu disse, eu aprendi muito durante o período que eu fiquei com o Augusto na UTI. A partir do momento que eu soube a síndrome que ele tinha 1 ano de idade, e tô com 1 ano eu recebi a notícia que teu filho não vai viver mais do que 8, o máximo que ele vai chegar. Então, para mim foi um baque muito grande no início. Depois, claro, a gente sempre tem a esperança que algo aconteça, né, e que isso, quem sabe, seja a resolução dos problemas, né, que a cura venha, apareça. E assim, durante o período que eu estive na UTI, principalmente, eu conheci muitos tipos de mães. Então assim, eu não sou o único exemplo de mãe, sabe? Nem sei se eu posso me considerar um exemplo, mas eu conheci muitos exemplos de mães que dão a vida para os seus filhos, sabe? Que os filhos vão sair daí, vão para casa, mas eles vão continuar necessitando 24 horas por dia das suas mães, né? Então, mães que perderam seus filhos também na UTI, né? Tiveram que se despedir deles lá, ou já quando chegaram eles já não estavam mais lá, né? E isso é muito triste, muito triste. Tu poder ver uma mãe chegando e depois saindo sem o seu filho é muito triste. Sim, mas além disso, né, uma questão também importante na maternidade, que é uma questão positiva e também bacana, é o apoio da família, o apoio dos amigos, né, todo esse ciclo, todas essas pessoas que ajudam as mães, né, a se tornarem mães cada dia. Sim, e assim, eu vou te dizer que eu não sabia que eu tinha tantos amigos, sabe? Nesses momentos tu vê quem são os teus amigos de verdade. E eu descobri que eu tenho muitos amigos, e amigos verdadeiros, sabe? Amigos que, quando eu pensei em desistir, eles estavam lá. Me colocaram pra cima e me mostraram que, mesmo com todo o sofrimento, sempre tem um caminho pra gente seguir, né? E eu posso dizer também que esses amigos, a partir do momento que eles me mostraram o caminho que eu poderia seguir, né, eles também evoluíram enquanto pessoas, né, porque eu tenho uma amiga que ela perdeu uma menina, a Júlia, ela tinha 6 anos, né, tinha paralisia cerebral, e a gente conversando, ela me diz, Dani, eu não sei, acho que eu não poderia ter dito para ela que ela podia ir. E eu digo para ela, não, Chay, eu acho que tu fez exatamente o que tu deveria fazer. Porque a gente é muito egoísta, a gente quer pra gente os nossos filhos, né? A gente pensa que o físico é o mais importante e eles têm que ficar com a gente de qualquer forma. Só que a partir da nossa evolução espiritual, a gente entende que não. Que cada um tem um propósito, cada um tem uma história, e quando essa história se acaba, não tem mais por que ficar aqui, né? Ele vai para um caminho muito melhor, ele vai evoluir enquanto pessoa, enquanto espírito, ele já fez o que ele tinha que fazer aqui, né? E a gente vai sofrer muito, mas eles não, né? Eles vão evoluir e se tornarem pessoas cada vez melhores, né? Então a gente é muito egoísta, mas eu percebi isso, que as minhas amigas, a gente formou uma família praticamente, né? A família também é muito importante, eu penso que... Mas como eu disse no meu livro, minha família, eu tenho uma família unida, de certa forma, mas minha mãe não tem contato com a minha mãe, né? Por vários motivos. E eu acho que ela fez a escolha de vida dela e a gente não tem que questionar a escolha de cada um, né? Mas assim, eu agradeço muito pelos amigos que eu tenho, né? Pelo meu marido, porque sem ele também eu acho que eu sucumbiria, né? Então, eu só tenho que agradecer.
E não posso esquecer nunca dos profissionais da saúde que se tornaram meus amigos, sabe? As enfermeiras, os médicos, principalmente do TACMED ali, que a gente ficou ali no Taquini, eles se tornaram meus amigos, né? Então a gente vai colecionando amizades conforme as nossas dificuldades, né? No percorrer do caminho a gente vai colecionando amizades que vão ficando e vão tornando o nosso caminho um pouco menos duro, mais suportável. Fazem com que as coisas, podemos tirar coisas boas, né, das situações. Isso. Que a gente consegue compreender um pouquinho melhor do que aconteceu, sabe? Do que acontece, por que acontece. Eu penso que essa evolução, ela se dá durante o nosso caminho a partir das pessoas que aparecem na nossa vida, né? Outro questionamento, então, que eu te faço, Dani, é sobre um capítulo também do teu livro, né? Já faço o convite a todos que nos assistem, que se puderem leiam, que é muito bacana, muito interessante de ler, em que você fala sobre um capítulo que é Mães Sem Filhos, né? Que é um capítulo que talvez muitas mães que nos assistem nesse momento podem se identificar. Para essas mães, que recado tu tem a dar para elas? Essas mães que talvez nesse momento eu não tenho o seu filho consigo. Assim, esse capítulo eu fiz num primeiro dia das mães que eu ia passar sem meu filho, né? E assim, é uma felicidade o dia das mães, porque tu vai ver teus filhos, tu vai encontrar teus pais, né? Tua mãe. Mas assim, o que é para uma mãe que o filho não tá mais ali, sabe? É muito difícil. Ontem mesmo eu postei eu fiz um comentário no meu Face que o luto, ele é eterno, sabe? O luto, ele é eterno. A dor, o tempo não passa. Muitos dizem, com o tempo isso vai passar. Não passa, né? O que acontece é que a gente consegue minimizar e ocultar essa dor dentro da gente. A gente consegue ocultar ela, então assim, mas não é mais a mesma coisa, sabe? O sorriso não é mais o mesmo, a felicidade não é mais a mesma, né? Então assim, eu tenho várias amigas que os filhos já partiram, né? E todas me dizem a mesma coisa, um dia de cada vez, mas assim, a tristeza, ela tá sempre junto, sempre presente. Mesmo que tenha muitos momentos bons, a tristeza, ela tá sempre presente. Mas todas essas mães, eu vejo que depois que os filhos partiram, elas, pelo menos as que conversam comigo, que são minhas amigas, elas não querem deixar de ser mãe. Elas querem ter filhos de novo, sabe? Ou elas querem adotar, ou elas querem ter essa experiência novamente. Porque muitos podem dizer, eu nunca mais vou querer ter filhos, sabe? Mas a criança, quando ela vem pra tua vida, ela te escolhe como mãe. Não é tu que escolhe ele, é ele que te escolhe a partir de vários fatores espirituais que essa criança tem que vir para cumprir uma missão na tua vida, para cumprir uma missão dentro daquela família, sabe? E eu acho isso muito importante, porque quem tem a possibilidade de ter um filho, como muitas mães não têm, né? Muitas mulheres têm que ir para uma fila de adoção e tem que aguardar. Quem tem a possibilidade de ter um filho tem um presente na mão, sabe? Tem um presente muito grande, que é tu receber uma criança, para aquela criança poder te evoluir enquanto pessoa, sabe? E trilhar um caminho contigo e tu conseguir mostrar para ela tudo de bom que ela pode conquistar, com todas as dificuldades, mas mesmo assim conseguir mostrar para ela que ela pode evoluir, que ela pode se tornar uma pessoa boa, uma pessoa feliz. Eu penso que esse é o recado que eu tenho para as mães que não têm filhos,
que não desistam, que a vida ela traz muitos momentos ruins, mas momentos bons também. E os filhos que já foram, com certeza é só o físico que foi, porque o filho a gente nunca perde, ele vai estar sempre do nosso lado. Com certeza, Dani. Para nós finalizarmos, então, eu primeiro agradeço a tua participação e essa conversa que nós fizemos hoje, né, para mostrarmos para as pessoas, né, essa questão da maternidade, os dois lados, as questões mais difíceis, mas as questões boas também, como você estava citando agora. Sim. Então, por fim, eu vou te pedir para deixar um recado final bem livre para todas as mães que são mães agora ou mães que querem ser mães no futuro, um recado para quem nos assiste, né, um recado especial. Bom, em primeiro lugar eu peço desculpa pelo choro, mas eu não consigo me controlar. Eu queria dizer assim para as mães que cuidem de seus filhos, né? As mães que ainda estão aguardando para ser mãe, tudo tem seu momento, né? Então vai chegar o momento. Mães que estão na fila de adoção, como eu estou, como eu tenho amigas que têm filhos adotados, são mães como qualquer outras, né? E que tentam dar o seu melhor. A mãe, ela sempre tenta fazer o melhor pelo seu filho, né? Agora, mães que abandonam seus filhos, a gente não tem como julgar, porque a gente não conhece a história dessa pessoa anterior, né? Então, a gente não pode ficar julgando e eu aprendi muito a não julgar muitas pessoas, né? E para essas mães eu digo que assim, a melhor coisa que a gente pode fazer é mostrar todo o nosso amor, demonstrar todo o nosso amor para os nossos filhos, né? Ser rígidos quando temos que ser rígidos, mas sermos amorosos quando podemos ser amorosos, né? E mostrar sempre que nós somos um porto seguro para essa criança, que ela pode confiar em nós, né? Que ela sempre vai ter uma pessoa que vai apoiar ela, né, do lado dela, que vai ser a mãe dela. Mesmo que às vezes não possa parecer que não seja um apoio, né, lá na frente esse não vai ser muito valorizado para essa criança, porque ela vai conseguir evoluir e ela vai conseguir dar valor a tudo que ela tem. Que o principal hoje que eu percebo é que as crianças não dão valor às coisas. Nada mais tem significado, sabe? Qualquer coisa que elas tenham hoje, amanhã já não tem mais muito significado. E eu acho que isso cabe um pouco a nós também, né? Darmos mais afeto às crianças e mostrar para elas que elas têm em nós uma mãe que daria tudo por elas.